Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou começar esse vídeo de uma maneira diferente. Eu vou mostrar para vocês uma peça muito rara que é difícil que vocês vejam pessoalmente nessas condições. Essa é uma das medalhas brasileiras mais curiosas e difíceis de encontrar. Poucos museus ou colecionadores a possuem em seu acervo, ainda mais assim completa. Esta aqui faz parte da coleção da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano em São Paulo e ficará em exposição na instituição em 2024, a partir de março de 2024. Trata-se de uma medalha estojo que foi mandada fazer em comemoração à primeira Constituição do Brasil, que foi outorgada em 25 de março de 1824. De um lado do estojo está a efígie de Dom Pedro em uniforme de gala, e do outro há uma inscrição e dois ramos, um de café e outro de fumo. Dentro da medalha é guardado um exemplar em miniatura da Constituição, que foi a mais duradoura da história do Brasil. Mas como foi que o Brasil ganhou essa primeira Constituição, que em 2024 completa 200 anos? É isso que eu vou contar no vídeo de hoje. Mas antes de eu falar dessa nossa primeira Constituição, eu tenho que explicar para vocês de onde surgiram as constituições no mundo. Um dos primeiros marcos para os ocidentais é a Magna Carta da Inglaterra de 1215. Esse é considerado o primeiro documento a regular o funcionamento da sociedade da sua época. Ela estabeleceu alguns direitos e liberdades individuais e limitou o poder dos reis em relação aos nobres e aos servos, impedindo inclusive o aumento indiscriminado dos impostos por parte do monarca. Mas foi só com o Iluminismo, no século XVIII, que surgiu a ideia de se estabelecer claramente a maneira como um Estado era organizado e quais são os direitos e deveres dos seus cidadãos. O Iluminismo era um movimento social, filosófico e político que defendia o uso da razão e do pensamento crítico para analisar a realidade e assim alcançar a liberdade. Entre seus fundamentos estavam as ideias do filósofo Baruch Spinoza, que são considerados a base da democracia moderna, como eu contei num episódio sobre ele. Os iluministas defendiam que os homens eram iguais e deveriam ser tratados como indivíduos com as mesmas liberdades e tolerância pelas ideias diferentes, incluindo religiões diferentes. Mesmo alguns monarcas absolutistas da época se interessaram por essa filosofia e buscaram usá-la para reformar seus estados e melhorar a vida da sua população. Eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Um exemplo desses governantes foi Catarina a Grande da Rússia. Tem um episódio sobre ela aqui no canal. Acontece que para muitos dos pensadores iluministas, para existir a igualdade que eles defendiam, não bastava melhorar uma coisa ou outra, se o sistema inteiro não fosse mudado. Foi o filósofo Charles de Montesquieu, por exemplo, quem veio com a ideia de dividir os poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário, todos eles independentes e controlando uns aos outros. Um outro filósofo, Jean-Jacques Rousseau, desenvolveu no livro O Contrato Social a ideia de que o poder nascia do povo e que o Estado apenas o representava e exercia esse poder em seu nome. Isso era revolucionário na época, era justamente o inverso do que existia até então. Nesse período, os estados se organizavam com a ideia de que o poder não emanava do povo, e sim do soberano, cuja vontade era absoluta, e os súditos só deveriam obedecer. Rousseau e outros pensadores defendiam que o poder dos monarcas deveria ser limitado ou até mesmo abolido, dando ao povo o direito de participar das decisões políticas. Eles também eram a favor da separação entre Estado e Igreja e da garantia dos direitos individuais de cada pessoa
como os direitos à propriedade, à segurança, à liberdade de expressão. Hoje, esses direitos parecem uma coisa tão garantida, tão comum na sociedade, mas naquela época isso era revolucionário. Como assim todo mundo tem o mesmo direito e pode falar o que quiser? Isso não existia naquela época, era uma coisa muito radical. O primeiro lugar onde o sistema político foi criado com base nesse pensamento foi os Estados Unidos. Quando o país declarou independência do Reino Unido em 1776, eles decidiram por um regime baseado nas ideias que todos os homens são iguais e nascem com direitos que não podem ser retirados. A maneira como eles organizaram o Estado era totalmente iluminista, com um regime republicano e separação entre os poderes, como sugeriu Montesquieu. Tudo isso escrito numa Constituição. A Revolução Americana foi uma inspiração para as pessoas na Europa que estavam infelizes com a falta de acesso de determinadas classes sociais, como a burguesia, ao poder. Na França, onde boa parte das ideias iluministas se desenvolveram, a nova organização estabelecida do outro lado do Atlântico passou a ser discutida pela elite educada. Eles começaram a pensar que o regime francês não estava dando certo e que era preciso limitar o poder do rei, como na vizinha Inglaterra, ou até mesmo aderir ao exemplo dos Estados Unidos e transformar o país numa república. Esses pensamentos explodiram em 1789, dando início ao processo que ficou conhecido como Revolução Francesa, que eu expliquei num outro episódio aqui. Quem não gostou nada disso foram as outras potências europeias, que achavam essas ideias de igualdade, liberdade, uma ameaça para eles. Se essas ideias começassem a se espalhar pelo resto do continente, o poder deles estaria em risco. Isso não era bom. Para quem? Para eles. Essas potências se reuniram para combater a França, mas não contavam com uma arma secreta, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. Como eu contei num outro episódio, Napoleão liderou as tropas francesas numa série de campanhas contra os outros países que ameaçavam a França. As guerras napoleônicas consolidaram a Revolução Francesa e também fizeram exatamente o que as outras potências não queriam, levar essas ideias liberais para outras nações do continente europeu. Mas Napoleão acabou sendo derrotado em 1815 e a monarquia absoluta foi restabelecida na França. As nações vitoriosas, então, se reuniram no chamado Congresso de Viena, que tinha como um dos objetivos eliminar essas ideias que os vencedores achavam malucas, né? De que todo mundo nascia igual e que tinha os mesmos direitos. Mas a semente já havia sido plantada. Quando Napoleão invadiu a Espanha, por exemplo, os espanhóis que se uniram para resistir aos franceses decidiram estabelecer uma constituição para reorganizar a nação. Essa Constituição, promulgada em 1812, reconhecia o rei deposto, Fernando VII, como chefe de Estado, mas afirmava que o poder não vinha dele, não vinha do rei, mas sim do povo. Quando Fernando voltou ao poder, ele havia sido deposto pelo Napoleão, ele não quis saber nada dessa história de monarquia constitucional e revogou tudo, voltando a Espanha a ser absolutista. Mesmo tendo durado só 2 anos, a chamada Constituição de Cádiz teve uma enorme influência sobre leis semelhantes em outros países. E os próprios espanhóis não se esqueceram dela. Em janeiro de 1820, estourou uma revolução na Espanha que exigiu o retorno da Constituição e o fim dos poderes absolutos do rei. A revolta, ela se espalhou por todo o país e em 7 de março o rei foi obrigado a ceder e a jurar a Constituição. Isso fez com que os ventos do liberalismo soprassem para o oeste, ultrapassando a fronteira entre a Espanha e Portugal. Os portugueses, irritados com a permanência de Dom João VI e da sua corte no Brasil, mesmo depois do Napoleão ter sido derrotado,
decidiram seguir o exemplo do país vizinho e exigir um novo regime. Assim, em agosto de 1820, teve início a Revolução do Porto. Os revoltosos criaram uma junta de governo e convocaram as cortes, que era uma espécie de parlamento que não se reunia desde o século XVII. Eles queriam que essa assembleia se tornasse deliberativa, ou seja, que pudesse tomar decisões tirando parte do poder do rei e que preparasse uma constituição para Portugal. Além disso, eles reivindicavam que Dom João e a sua corte voltassem para Portugal. Afinal, eles se diziam cansados no seu manifesto de terem se tornado uma colônia do Brasil. Quando essas notícias chegaram ao Rio de Janeiro, o Dom João fez o que ele fazia de melhor. Ele procrastinou, ele enrolou até não poder mais. Não disse que sim, nem que não, muito pelo contrário, e foi ficando. Só que a partir de janeiro de 1821, várias províncias brasileiras se rebelaram e declararam apoio às cortes portuguesas. Depois de adiar o quanto pôde, Dom João foi obrigado a embarcar de volta para Portugal e deixou o seu filho aqui, o Dom Pedro, no Brasil como príncipe regente. No decreto outorgando a regência, Dom João também fez uma convocação de cortes para o Rio de Janeiro. Na prática, ele sinalizava a possibilidade de criar uma constituição separada para o Brasil. Na sua primeira proclamação, em 27 de abril de 1821, Dom Pedro afirmou que tinha a intenção de zelar pela felicidade do Brasil até que a Constituição estivesse pronta. Isso já deu mostras de que o pensamento dele estava mais alinhado com os ideais liberais da Revolução do Porto do que com o absolutismo. E ele não ficou só nas palavras. Entre seus primeiros decretos estavam alguns que antecipavam liberdades individuais, como o direito à propriedade e o de não ser preso arbitrariamente. Eu vou repetir isso. Hoje, esses direitos são comuns. Na época, era uma grande novidade. Quando Dom João chegou de volta a Portugal, as cortes não gostaram nada de saber que ele havia deixado o filho como regente no Brasil. Logo, veio ordens para que Dom Pedro voltasse para Lisboa. Ele ficou na dúvida, mas acabou pressionado por uma série de resoluções que vieram das províncias brasileiras, pedindo para que ele continuasse no Brasil e não fosse embora. Finalmente, em 9 de janeiro de 1822, ele acabou decidindo ficar aqui no Brasil. Por isso, a data passou a ser conhecida como Dia do Fico. Nessa época, Dom Pedro, ele nem pensava em independência ainda, mas sim em fazer o melhor para uma parte do reino da qual ele era o herdeiro. Por isso, ele acatou um abaixo-assinado apresentado pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro para que fosse convocada uma Assembleia Constituinte no Brasil, separada das Cortes de Lisboa. A medida se baseava naquele decreto lá atrás do Dom João VI, convocando as Cortes para o Brasil. Em 3 de junho de 1822, Dom Pedro convocou eleições para uma Assembleia Geral Constituinte, determinando que ela se reuniria no ano seguinte com 100 representantes de todas as 19 províncias brasileiras. Ou seja, mesmo antes da proclamação, antes do 7 de setembro, já estava decidido que o Brasil teria sua própria Constituição. Quando a Assembleia Constituinte se reuniu em 3 de maio de 1823, estavam presentes 84 deputados representando 14 províncias. Isso aconteceu porque em algumas delas ainda estava ocorrendo a Guerra da Independência. E em outras, os governos locais ainda preferiam responder a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Essa foi a primeira vez que representantes de todo o país se reuniram para deliberar sobre leis no Brasil. A questão é quem exatamente eles representavam. As eleições foram indiretas, feitas de forma censitária, ou seja, só quem tinha patrimônio acima de determinado valor podia votar e ser votado. Em consequência, os deputados eleitos eram praticamente
todos membros da elite brasileira. Essa elite era formada por latifundiários, religiosos e magistrados. Quem ficou de fora disso tudo? Os mais pobres, as mulheres, os indígenas e os escravizados, que compunham apenas 90% da população brasileira. A abertura da Constituinte aconteceu na antiga Casa de Câmara e Cadeia, que onde atualmente fica o Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, e o Dom Pedro chegou usando uma farda verde e o manto da coroação, e abriu os trabalhos com um discurso que deu origem a uma tradição do Império Brasileiro, a Fala do Trono, que ocorria na abertura e no encerramento de cada ano legislativo. No seu discurso, o imperador pediu aos constituintes que criassem uma divisão de poderes como idealizada pelos iluministas, abre aspas, em que os três poderes sejam bem divididos de forma que não possam arrogar direitos que não lhe compitam, fecha aspas. Não existe na história mundial um momento como esse, em que um príncipe herdeiro, criado dentro do absolutismo, se despe voluntariamente de parte do que era considerado o seu poder e o compartilha dessa maneira. Não é à toa que ele vai ser visto como um louco pela monarquia europeia, que estava justamente lutando contra o liberalismo. Por outro lado, Dom Pedro deixou bem claro que a Constituição que os deputados iriam estabelecer deveria merecer a aceitação do imperador. Ou seja, se por um lado ele acenava com ideias liberais, por outro acabava se juntando a qualquer monarca absolutista. Alguns deputados se ofenderam muito com isso, dizendo que a Constituição não deveria ser digna do imperador, e sim do povo brasileiro. E por povo brasileiro, entende-se essa elite que estava lá. Esse foi só o primeiro de vários desentendimentos do Dom Pedro com a Assembleia Constituinte, e provavelmente só não foi pior porque ele abriu mão de outra ideia que ele tinha tido para a Fala do Trono. Em um rascunho do seu primeiro discurso, ele defendia o fim da escravidão e a substituição do trabalho nas fazendas por mão de obra imigrante. Acontece que a maior parte da elite brasileira, aquela que era a única representada na Assembleia, tinha como base da sua fortuna a existência de mão de obra escravizada. E eles não tinham nenhum interesse em abrir mão dos seus privilégios. Embora quase todos os constituintes tivessem isso em comum, de resto, eles não concordavam em muitas outras coisas. As divisões não se baseavam nas linhas de partidos políticos, porque eles não existiam, e sim nos interesses regionais. Cada deputado tentava puxar a brasa para a sua sardinha, para a sardinha da sua província. Isso dificultou muito os trabalhos, que foram progredindo bem lentamente. Aos poucos, algumas facções foram se formando em torno de objetivos incomuns. As mais importantes eram três. A primeira era liderada pelo patriarca da independência, José Bonifácio, de quem eu já falei nesse outro episódio. Junto com seus irmãos, eles defendiam uma monarquia constitucional forte, com um poder centralizado para evitar a fragmentação do Brasil. Além disso, alguns dos seus membros eram favoráveis à ideia de substituir a mão de obra escravizada por imigrantes. O segundo grupo era o dos portugueses absolutistas, que não eram só portugueses, havia muitos nascidos no Brasil também. Eles queriam que a maior parte do poder ficasse nas mãos do imperador e também, claro, da elite. Essa facção ganhou força depois que o regime constitucional de Portugal foi derrubado por um levante no segundo semestre de 1823 e o país voltou a ser absolutista. Já o terceiro grupo era o dos liberais federalistas, que eram contrários a um governo centralizado e achavam que o Brasil deveria ser uma federação com bastante autonomia para cada província, ou seja, para a elite dessas províncias poderem governá-las. Para esses, a monarquia seria mais um símbolo de unidade do que um poder de fato. Apesar da formação desses grupos, por vários meses a Assembleia
perdeu tempo discutindo coisas que não tinham nada a ver com a organização política do Brasil, que era, afinal, o objetivo da Constituinte. Uma das questões mais polêmicas foi uma proposta para cassar os direitos políticos dos nascidos em Portugal, mesmo os que tinham ficado ao lado do Brasil e que estavam lutando contra os outros portugueses na Guerra da Independência. Esse grupo incluía não só alguns dos mais ativos defensores da independência, como Clemente Pereira, mas também o próprio imperador do Brasil. Dom Pedro era nascido em Portugal. Finalmente, em 1º de setembro de 1823, um projeto de Constituinte foi apresentado pelo relator Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio. Esse projeto tinha 272 artigos e acabou apelidado de Constituição da Mandioca, por causa de uma determinação bizarra. Para calcular a renda mínima necessária para ter direito a voto e ser votado, foi estabelecido um padrão de equivalência em relação ao valor do alqueire da farinha de mandioca. O projeto deixou de fora dois temas defendidos por José Bonifácio, que desagradavam muito a elite. Tanto o fim da escravidão quanto a reforma agrária não entrou. Por esse projeto, o imperador seria o chefe do poder executivo e poderia nomear e demitir ministros, mas não dissolver a Assembleia. A maior parte do poder ficaria concentrado nas pessoas mais endinheiradas, especialmente os latifundiários. Além disso, o projeto previa que não teriam direitos políticos nem os estrangeiros naturalizados, nem os cidadãos nascidos em Portugal. José Bonifácio queria que o projeto fosse aprovado imediatamente pelo imperador, sem discussão, mas o Dom Pedro se recusou. E a Assembleia começou um lento processo de discutir e votar artigo por artigo. O antilusitanismo continuava dominando as discussões políticas e em novembro de 1823, um incidente colocou fogo no parquinho. Dois oficiais do Exército Brasileiro, nascidos em Portugal, confundiram um boticário, um farmacêutico, com o autor de um panfleto contra os portugueses e o atacaram a bengaladas. O acontecimento causou ultraje e o povo começou a realizar manifestações contra os portugueses. Antônio Carlos de Andrada aproveitou essa ocasião para propor, em 10 de novembro, um decreto expulsando todos os portugueses do exército e ordenando que eles fossem deportados. O exército não gostou nada disso e até mesmo os oficiais brasileiros ficaram ao lado dos seus colegas nascidos em Portugal. Para evitar problemas, Dom Pedro ordenou que as tropas marchassem para São Cristóvão, bem longe do lugar onde a Assembleia estava reunida. Mas isso não foi o suficiente. Os deputados queriam que as tropas fossem enviadas para fora do Rio de Janeiro. Eles se recusaram simplesmente a continuar debatendo a Constituição enquanto isso não fosse resolvido, enquanto elas não fossem embora. Nessa ocasião, só 24 dos 272 artigos haviam sido discutidos e aprovados. Nesse ritmo, demoraria mais um ano para que a Constituição fosse completamente aprovada. O outro irmão Andrada, o Martim Francisco, propôs então que a Assembleia entrasse em sessão permanente enquanto durassem as inquietações. Os deputados, eles então passaram a noite de 11 para 12 de novembro nessa sessão permanente, que ficou conhecida como Noite da Agonia. Mas o Dom Pedro achou tudo isso muito afrontoso e ele não aceitou. Em 12 de novembro, ele mandou o exército cercar a Assembleia e entregou uma notificação aos deputados dizendo que a Constituinte tinha sido dissolvida. No decreto, o Dom Pedro afirmava que daria ao Brasil uma Constituição 2 vezes mais liberal que a que estava sendo discutida. No dia seguinte, dia 13 de novembro, ele nomeou um Conselho de Estado que tinha o objetivo de propor um novo projeto com base no antigo apresentado pela Assembleia, o que estava sendo discutido, serviu de base.
O projeto apresentado por esse conselho foi então enviado a todas as câmaras das vilas e cidades brasileiras e mais da metade respondeu aprovando o texto. Finalmente, em 25 de março de 1824, a primeira Constituição foi outorgada com uma solenidade na Capela Imperial, na qual todo o texto foi lido e jurado solenemente tanto por Dom Pedro quanto pela Imperatriz Dona Leopoldina e também por todas as outras autoridades presentes no ato. A Constituição de 1824 era baseada nos princípios mais modernos do direito público da época. Dom Pedro se correspondia com o filósofo e político suíço Benjamin Constant de Rebecque, de cuja obra saiu a ideia que até hoje causa muita polêmica. Além dos 3 poderes sugeridos por Montesquieu, o executivo, o legislativo e o judiciário, a Constituição Imperial trazia um 4º, imaginado por Constant, o poder moderador. Esse poder tinha o objetivo justamente de moderar os demais poderes, evitando disputa entre eles. Ele dava ao imperador o direito de dissolver a Câmara e convocar novas eleições, além de outras prerrogativas como suspender os magistrados, perdoar e moderar penas e conceder anistia. Dom Pedro II vai usar, por exemplo, isso para praticamente comutar a pena de morte no Brasil. Uma das grandes questões da Constituição Imperial, já prevista no projeto de 1823, foi que o soberano podia nomear o seu ministério. Ele era o chefe do poder executivo. Sendo uma prerrogativa do imperador, ele colocava no governo quem ele quisesse. E se o gabinete criado não tivesse maioria na Câmara, ele dissolvia a Câmara, convocando novas eleições que eram organizadas por esse novo gabinete, que fatalmente daria o seu jeitinho de colocar a sua maioria dentro da Câmara. Dom Pedro I chegou a ensaiar abrir mão desse poder, colocando como primeiro-ministro o Marquês de Barbacena e ele escolhendo quem ele quisesse da maioria da Câmara. Mas isso durou pouco tempo, logo o Barbacena acabou sendo demitido. O Dom Pedro II também vai fazer isso ao longo do governo dele, ele vai aos poucos dando mais poder à maioria da Câmara, fazendo com que a maioria indique o primeiro-ministro, cabendo a esse fazer a nomeação do seu gabinete. Entretanto, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II vão usar o poder moderador para dissolver as câmaras quando essas impedem de alguma maneira a governabilidade dentro do entendimento deles do Brasil. Se a existência do poder moderador parece pender a balança para o lado do absolutismo, ao dar mais poder, ao imperador, o restante do texto da Constituinte cumpriu a promessa do Dom Pedro I de que seria mais liberal que o projeto discutido na Constituinte. Por exemplo, na de 1823 era listado apenas 6 direitos invioláveis das pessoas e propriedades. Na Constituição outorgada foi elevado esse número para 34 leis impedindo abusos. Um outro exemplo é que, embora o catolicismo fosse reconhecido como a religião oficial do Império, as pessoas de outras religiões tinham liberdade de culto. Entretanto, a escravização dos seres humanos tinha sido mantida, até porque Dom Pedro não duraria 2 dias sem o apoio dos latifundiários. Os negros libertos, eles tiveram garantida a sua plena cidadania em igualdade com os brancos, inclusive no acesso à educação. Esse ponto tinha dado muita discussão na Constituinte, porque vários deputados eram contra que os negros tivessem direitos iguais, mesmo aqueles que não eram escravizados. De qualquer maneira, a Constituição Imperial marcou a história do Brasil e do mundo e foi a mais duradoura da nossa nação até aqui. Ela vigorou por 65 anos, de 1824 até a queda da monarquia em 1889. Para se ter uma ideia, a segunda mais longeva foi a primeira Constituição republicana, que durou de 1891 a 1930, um espaço de 39 anos. A atual só vem em terceiro lugar. Bom, pessoal, essa é a história que eu tinha para contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aqui embaixo o seu like. Não se esqueçam, por favor, dos comentários. Para ajudar aqui o canal, dá uma olhadinha se teu sininho está ativado. Se não está ativado, ativa. Se inscreve aí no canal para dar uma força para a gente.
Vídeos novos sempre às 8h30 da noite, todas as quartas-feiras. E se vocês quiserem ajudar financeiramente, vocês podem entrar para o clube do canal ou então enviar um Pix para nós. Tá legal? Até o próximo vídeo.